Bom dia! Palavra do dia hoje, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 17 a seguir. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Tirei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Queridos, o Senhor, ele é maravilhoso. Todas as vezes que nós colocamos diante de Deus uma questão, uma situação, algo que você tem para fazer, ele traz o direcionamento. Aqui, Abraão, ele confiou a Eliezer, o servo mais velho da sua casa, uma jornada, uma missão muito importante: encontrar a esposa ideal para Isaac. E ele foi bem claro, dizendo: olha, meu filho não pode casar com nenhuma dessas cananeias, desse povo cananeu, mas tem que ser uma que seja do meio do meu povo, da nossa parentela. Quando Eliezer sai dali, Eliezer havia feito um juramento diante de Abraão e diante do Senhor, que ele assim faria. Então, Eliezer, ele sai agora para uma terra estranha que ele não conhecia. Mas Eliezer, ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que o Senhor viesse direcionar a sua jornada. Vamos dizer assim, seria impossível encontrar essa parentela, seria impossível encontrar essa esposa ideal do meio do povo de Abraão. Ele não conhecia nada, ele tinha uma missão importante, uma responsabilidade do reino muito grande, Alabandúria Sépia, mas ele colocou diante de Deus. Talvez você que me ouve nessa manhã está precisando de respostas do Senhor. Talvez você que me ouve tem colocado diante de Deus situações, o qual é só Deus para direcionar o teu coração e a tua vida. E quem sabe, você também recebeu da parte de Deus responsabilidades do reino, missão tão importante, e agora você precisa de um direcionamento, Senhor. Sabe o que papai me leva a falar para você? Você não pode errar. Você não pode fazer a escolha errada, você não pode entrar pela porta errada, você não pode, Alabandúria, fazer aquilo que não é o tempo de Deus, que não é a vontade de Deus, que não é o que Deus preparou. Para os seus servos, Deus já tem tudo preparado. Para aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, Ele já tem tudo preparado. Ele tem preparado no financeiro, no espiritual, no ministerial, na vida familiar, em todas as áreas. Ele já tem tudo preparado. E se você buscar o direcionamento do Senhor, Ele vai sim direcionar o teu coração. Agora, existem servos do Senhor que não conseguem esperar Deus responder e acabam tomando atitudes precipitadas, atitudes essas que muitas vezes selam um futuro, um destino que não é a vontade de Deus. Alabandúria Sébia, Mandarábia. Já viu pessoas que oram para situações sentimentais, situações financeiras, situações emocionais, situações de trabalho, de empresa, de negócios, mas não aguardam a direção de Deus e se precipitam em tomar decisões, e daqui a pouco, quando ele ou ela está vivendo uma situação perturbadora, aonde rouba até mesmo a sua paz. Aí diz: mas Senhor, eu orei, eu clamei, mas eu te pergunto uma coisa, você aguardou Deus falar? Você aguardou Deus direcionar o teu coração verdadeiramente? Você aguardou Deus falar com você? Calabandara, súbia, mandarábia. Porque nós temos que entender uma coisa. Precisamos aguardar primeiramente Deus falar dentro do nosso coração. Deus usa os profetas, Deus fala através da sua palavra o tempo todo conosco quando nós buscamos. Mas o Senhor, Ele fala dentro do seu coração. Ele lá dentro do teu íntimo, para você que tem intimidade com Deus, o Senhor faz você entender que realmente é a vontade dele, é o tempo dele, é a hora dele. Eleazar,
esse servo mais velho da casa de Abraão, quando ele sai para essa missão, ele andou por um bom tempo. Ele estava cansado e os camelos que estavam com ele também estavam cansados. Ele precisava de água, ele sabia que isso era uma necessidade. E quando ele foi para escolher essa moça que seria a esposa ideal para Isaac, ele não observou em si, ou pediu a Deus uma prova de Deus sobre coisas estereóticas. Tipo assim, o cabelo dela tem que ser assim, o sorriso dela precisa ser esse. Não, ele não pediu nada estereótipo. Ele pediu algo relacionado ao seu caráter. Ele disse: Senhor, aquela moça que der água de beber a mim, e também aos meus camelos, quando eu pedir a ela, der água de beber a mim, e voluntariamente der aos meus camelos também, essa será a esposa ideal para Isaac. Ele estava ali fazendo uma prova com Deus. Ele orou ao Senhor e ele mal fechou a sua boca. Ele mal terminou de falar com Deus e Deus respondeu aquele servo. Aquele servo saiu com foco, com uma direção, e Deus levou ele no lugar certo e na hora certa. Tantos outros poços poderia ter por ali, tantas outras moças por ali, mas justamente aquela moça, ele vai ao encontro dela e ele pede ela água quando ela vem saindo daquele poço, e ela com toda presteza, ela com toda gentileza, abaixa-se e dá água para ele. E quando percebe que ele estava andando tempo, seus camelos também precisavam, Rebeca, muito atenciosa, foi lá e disse: olha, eu também tirei água para os seus camelos. Voltou rapidamente e foi tirando água naquele poço. Havia toda uma dificuldade, toda uma situação. Não é ligar uma água na torneira como hoje em dia, não. Você liga a torneira e a água vem encanadinha para ti, não. Não é isso não, amado. Era um poço fundo e havia dificuldade para tirar essa água. E ela tirou muitos baldes de água, muitos cântaros de água, para que pudesse dar água àqueles camelos à vontade, como a Bíblia diz. Olha, quando Eleazar vê aquilo, ele se prostra, ele começa a agradecer a Deus, porque o que ele pediu ao Senhor, a prova que ele pediu ao Senhor, era algo que seria de um caráter, era algo que seria de dentro de uma mulher diferenciada. Ele pediu ao Senhor uma prova, provando de uma mulher que fosse piedosa. Ei, querido, alabandá castubi de quebei. Se você pedir ao Senhor, Ele vai te mostrar o que é certo, em todas as áreas da sua vida. Se você tem uma jornada, uma missão, algo para decidir, para fazer, para desenrolar, não é verdade? Você precisa aguardar Deus falar com você. Peça direcionamento, peça para Ele falar contigo, peça para Ele direcionar o teu coração, porque assim como Deus fez com que Eleazar fosse bem sucedido na sua jornada, achando ali Rebeca, a labandúria sébia, verdadeiramente uma que era do povo de Abraão, fez com que achasse aquela moça tão piedosa, e além de tudo ainda veio com outros detalhes. A Bíblia diz que ela era bonita, ela era atraente, ela era uma moça especial, uma moça virgem, uma moça pura, que nunca tinha conhecido o homem intimamente. Sabe o que o papai está falando? Deus vai te surpreender se você aguardar o tempo de Deus. Deus vai te surpreender se você aguardar as respostas de Deus para o teu coração, para a tua vida, para a tua empresa. Eu não sei, amado, para decisões que você tem que tomar. E tem coisas que às vezes parece que tem que ser tão imediato, parece que você tem que resolver aquilo, mas o Senhor, Ele quer que você entenda uma coisa: calabandara sébia, o tempo de Deus é perfeito. E se você esperar, você será surpreendido, como Eleazar foi surpreendido. Ele viu a perfeição de Deus. Ele viu justamente aonde ele havia parado. E Deus havia surpreendido, oh glórias a Deus, ele, não só por ser uma moça piedosa, mas bonita, atraente, uma moça pura, virgem, que nunca havia conhecido homem nenhum. Ele achou a esposa ideal para Isaac. E quando ele pergunta para ela começa a dizer que ela era filha de Betuel, filha de Milca, que era mulher de Naó, irmão de Abraão. E ali ela começa a conversar.
e a falar quem era ela. Ei, querido, alabandária sébia, Deus nesta manhã fala ao teu coração. E eu quero ministrar que o Senhor vai te levar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O Senhor vai te levar a tomar decisões que são dignas de honrar o Senhor e de honrar o reino. O Senhor vai te levar de uma maneira sobrenatural e vai te surpreender. Mas o detalhe é esse: você precisa aguardar Deus falar dentro do teu coração. Faça a prova com Deus, pergunte para Ele. Se você tem dúvida, não vá. Se você, calabandaraceba, ainda não sabe o que fazer, aguarde mais um pouco, porque o tempo de Deus é perfeito. Não apresse as coisas, não faça as coisas fora do tempo de Deus. Não feche negócio se você tem dúvida. Não abra empresa se ainda não é o tempo. Calma, o tempo de Deus é perfeito. Não se case se você ainda tem dúvidas no seu coração, você ainda não sabe, você ainda tem situações a serem resolvidas. Acalma o teu coração. O tempo de Deus é perfeito. Aquilo que Deus tem para a sua vida é perfeito. E eu te digo mais, nem decisões que podem selar um destino, como até mesmo uma separação ou coisa parecida relacionada à família. Acalma o teu coração. Não tome decisões precipitadas. Não faça aquilo que você pensa hoje. Cuidado, porque o amanhã vai vir muitas consequências. Eleazar entendia tanto isso, que ele fez um juramento diante de Deus, diante de Abraão, assim como Abraão fez com que ele fizesse aquele juramento, aquela promessa, dizendo que ele traria somente se fosse aleluia, do meio do povo de Abraão. Sabe o que eu vejo aqui? Alabandaraceba, alguém que colocou o reino em primeiro lugar. Alguém que entendeu que a missão era importante. Ei, querido, alabandaraceba, Deus nessa manhã está falando ao teu coração. Aguarde o tempo do Senhor. Deus vai falar contigo e não vai te deixar enganado, nem enganada. Deus não vai te deixar confundido. Eleazar entendeu com clareza. Esta é a moça. E quando ele se viu, ele já estava dentro da casa daquela moça, na casa de Rebeca. Ele não quis nem comer nada. A primeira coisa que ele fez é contar todos os fatos. E sabe o que acontece? A família queria que Rebeca ficasse mais uns 10 dias ali. Mas ele falou, não, eu tenho certeza. Eu vim para resolver esse negócio. Eu quero levar Rebeca para encontrar-se com Isaac, com Abraão. E a Bíblia diz, glórias a Deus, que agora chama-se Rebeca, e Rebeca, olha para você ver que confirmação. Ela podia falar, não, eu quero ficar mais uns dias com a minha família, moça, né? Quem sabe apegado à mãe, à família. Não, ela disse, eu irei com esse homem. E no outro dia cedo, ela estava voltando. Ela estava indo com esse homem, Eleazar estava voltando com a sua vitória na mão para entregar Abraão e entregar Isaac. Assim Deus fala contigo nessa manhã. A tua vitória, você vai trazê-la na tua mão. A tua jornada vai ser perfeita. A resposta de Deus vai ser algo extraordinário. E o Senhor vai te surpreender dentro daquilo que almeja o teu coração. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que a luz da palavra de Deus venha iluminar o teu caminho. Que a paz do Senhor reine em teu coração. E que o Senhor continue te dando uma semana de vitória, uma semana de bênção. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você. Aproveita e compartilha esse áudio com amigos e família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá para fortalecer o canal, para que outras vidas também possam ouvir a palavra. E compartilha com mais pessoas, para que pessoas venham receber a bênção do Senhor pelo poder da palavra. Um abraço e fique na